Os frangos voltaram para casa para pagar o preço. Como você deve saber, 2 membros da Guarda Nacional foram tragicamente baleados perto da Casa Branca por um cidadão afegão com ligações à CIA. Vou abrir a matéria sobre o que exatamente aconteceu e vamos analisar juntos as ligações com a CIA. Um cidadão afegão está sob custódia após o tiroteio que feriu 2 membros da Guarda Nacional perto da Casa Branca. Ele foi acusado de atirar em 2 membros da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental, a poucos quarteirões da Casa Branca, em um ato audacioso de violência, no momento em que a presença de tropas na capital do país e em outras cidades dos Estados Unidos se tornou um ponto de tensão política. Kash Patel e a prefeita Muriel Bowser, de Washington, D.C., disseram que os membros da guarda foram hospitalizados e estavam em estado crítico após o tiroteio. O suspeito sob custódia também foi baleado, com ferimentos considerados não fatais, segundo autoridades policiais. O suspeito, de 29 anos, é um cidadão afegão que entrou nos Estados Unidos em 2021 sob a Operação Aliados Bem-vindos, um programa do governo Biden que evacuou dezenas de milhares de afegãos após a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Alguns desses indivíduos estariam supostamente ligados a atividades muito nefastas e violentas no Afeganistão. O The New York Times agora admitiu, incluindo declarações de Kash Patel, ex-oficial da CIA no governo Donald Trump, que há ligações com apoio da CIA relacionadas ao suspeito. Oficiais da CIA e da inteligência afegã disseram que o atirador fazia parte de uma força parceira afegã apoiada pela agência na província sulista de Kandahar. O afegão acusado de atirar em 2 membros da Guarda Nacional em Washington, D.C., na quarta-feira, havia trabalhado com unidades militares apoiadas pela CIA no Afeganistão. A CIA afirmou que o atirador havia integrado uma força parceira afegã apoiada pela agência em Kandahar, um reduto da insurgência talibã durante as 2 décadas de guerra. Após a retirada das forças americanas do Afeganistão, em agosto de 2021, o país ficou sob o domínio do Talibã. Segundo John Ratcliffe, o suspeito foi levado aos Estados Unidos como parte de um programa para evacuar afegãos que haviam trabalhado com a agência. E claro, isso está se tornando algo muito partidário, certo? Após a desastrosa retirada de Biden do Afeganistão, o governo Biden justificou trazer o suposto atirador para os Estados Unidos. Então, isso está sendo enquadrado inteiramente como um problema da administração Biden. No entanto, a questão é multifacetada, principalmente porque esse programa e essa guerra se estenderam por várias administrações. E a CIA, como todos sabem, é de fato apartidária. Agora, aqui estão as ligações insanas sobre as quais precisamos falar em relação a esse atirador. Aqui está ele, na Kandahar Strike Force, o Sr. Hamullah Ramallah. De acordo com essa fonte, o atirador de D.C. tem uma história ainda mais louca do que se pensava anteriormente. Ele era diretamente liderado pela CIA. Ele não era apenas um colaborador. Ele fazia parte de uma força-tarefa liderada pela CIA que massacrou civis e profissionais de saúde. Aqueles que o conheciam diziam que ele estava mentalmente perturbado pelo que havia feito. Bem, posso dizer que fazer isso com civis e profissionais de saúde certamente causa problemas. De acordo com a Human Rights Watch, existem 5 milícias sob o controle nominal da Agência de Inteligência Afegã, o NDS, que não se enquadram nas cadeias de comando normais dentro do NDS, nem nas cadeias de comando militares ou dos Estados Unidos. Em vez disso, elas são treinadas, equipadas, recrutadas e supervisionadas pela CIA. A Human Rights Watch também afirma que, abre aspas, a falta de transparência no comando, controle, regras de engajamento e estrutura de políticas orientava essas forças de ataque. E aqui está quem eles são. Esta é a força de ataque de Kandahar, onde ele atuou durante essa guerra horrível, na qual os Estados Unidos ainda estão profundamente envolvidos. Mesmo tendo se retirado, ainda mantém forças operando lá. A força de ataque NDS-03 de Kandahar operava no sul do Afeganistão, a partir do antigo complexo do falecido líder talibã Mullah Omar.
comumente chamado de Casa de Mullah Omar, e pelas forças dos Idausen de Camp Gecko. O falecido irmão do ex-presidente Hamid Karzai, Ahmad Wali Karzai, teria supervisionado as operações até seu assassinato em 2011. E aqui está mais da Human Rights Watch. As forças que realizaram esses ataques, essas incursões horríveis de forças especiais em instalações médicas em 2018 e 2019, foram a Força de Ataque de Kandahar e outras unidades de forças especiais, todas apoiadas e às vezes acompanhadas por forças dos Estados Unidos. Durante as operações de matar e capturar, as forças envolvidas agrediram, em alguns casos, mataram membros da equipe médica, agrediram ou mataram cuidadores civis não combatentes que os acompanhavam e causaram danos às instalações. Então é disso que se trata essa pessoa. Isso é muito sério. Mas vai ainda mais fundo do que isso, porque, como você deve se lembrar, os Estados Unidos estavam negociando pela paz, certo? Supostamente, houve uma retirada do Afeganistão há muito tempo, durante o primeiro governo Trump, e ela fracassou. Temos que admitir que esse esforço falhou. Mas houve muita discussão sobre esses tipos de milícias apoiadas pela CIA e sobre o que exatamente aconteceria com elas, porque a CIA havia treinado essas forças para cometer os atos mais hediondos no Afeganistão, a mando dos Estados Unidos em sua guerra suja contra o chamado Talibã. E, se fossem abandonadas pela CIA, dizia um relatório da época do projeto Costs of War da Universidade Brown, essas milícias poderiam renascer como exércitos privados ou seguranças a serviço de indivíduos poderosos. Certo, indivíduos poderosos. E quanto às poderosas agências de inteligência? O que dizer delas? Então, vamos agora aos detalhes sobre essas milícias locais. Elas foram inicialmente vistas como uma solução temporária, mas acabaram se tornando uma presença permanente nas operações secretas da CIA no país, às vezes agindo sem o conhecimento de diplomatas dos Estados Unidos ou de líderes militares afegãos. Pouco se sabe sobre os grupos específicos que a CIA dirigia na época, sendo o mais conhecido a Força de Proteção de Khost e não a Força de Ataque de Kandahar. Em 2010, o jornalista Bobby Woodward escreveu que o exército da CIA era composto por 3.000 combatentes afegãos. Mas desde então, o número aumentou drasticamente. As forças de Khost sozinhas chegaram a até 10.000 integrantes. O presidente Donald Trump ampliou ainda mais o papel paramilitar da CIA no Afeganistão, utilizando milícias locais para operações de caça e eliminação. Falando em uma conferência de segurança, Mike Pompeo, que era diretor da CIA na época, as forças algemaram e encapuzaram 2 irmãos, e após um breve interrogatório, enquanto suas esposas e filhos assistiam, ambos foram arrastados e executados em um canto de um quarto. Esse é o tipo de gente que os Estados Unidos tão prontamente não apenas permitem entrar no país para cometer atos horríveis contra a Guarda Nacional, mas é evidente que os Estados Unidos, a CIA, querem proteger essas forças. Isso tem implicações que vão muito além do que aconteceu no dia em que a Guarda Nacional foi atacada. O homem acusado supostamente dirigiu de um extremo ao outro do país, saindo do estado de Washington, e trouxe um revólver que acabou disparando contra um membro da Guarda Nacional, matando a pessoa que tentou ajudar. Temos que lembrar da Operação Ciclone da CIA, que foi o programa secreto para armar os Mujahideen. A Operação Ciclone foi o programa de assistência militar secreta mais caro da CIA durante a Guerra Fria e durou 10 anos, de 1979 a 1989. Tinha um objetivo simples: fazer a União Soviética sangrar no Afeganistão da mesma forma que os estados haviam sangrado no Vietnã. E foi exatamente isso que Zbigniew Brzezinski, o conselheiro de segurança nacional na época, disse. Então, em 1986, a CIA decidiu que era hora de entrar na guerra e dar aos Mujahideen uma chance real de virar o jogo contra o exército soviético, fornecendo mísseis antiaéreos FIM-92 Stinger, que foram uma adição decisiva ao arsenal deles na época.
Eles vieram equipados com sistemas de orientação por busca infravermelha, o que significava que podiam localizar a fonte de calor de uma aeronave e destruí-la em pleno voo. Helicópteros e jatos soviéticos, antes soberanos incontestáveis dos céus, de repente se viram em desvantagem. E a CIA não economizou ao fornecer esses mísseis. Cada um custava cerca de $38 mil no final da década de 1980, com alcance de até 8.000 metros e velocidade de Mach 2, o que era rápido para a época. Embora, é claro, saibamos que a Rússia e outros países já superaram esses tipos de velocidade desde então. A CIA não agia sozinha nesse festival de armamentos. Havia a Arábia Saudita, o Paquistão com suas forças de inteligência e, é claro, suas ideologias wahhabistas e outras correntes extremistas que ajudaram a fomentar esse tipo de levante contra a União Soviética. Desde os mísseis Stinger de alta tecnologia até as complexas redes financeiras e o calculado jogo político, a Operação Ciclone esteve longe de ser simples. Foi uma ação cuidadosamente orquestrada, com cada país puxando os cordões nos bastidores, cada um com seu próprio objetivo em mente. Portanto, é preciso lembrar que essa foi uma guerra suja, cujo desfecho final resultou em um vácuo de poder. A União Soviética de fato teve de se retirar do Afeganistão. Mas o que veio depois foi essencialmente o que ainda se via de muitas formas até 2020. Foram os Estados Unidos que deixaram ali um vácuo de poder por meio de suas operações secretas, e em 2001 voltaram e reocuparam o país para, entre aspas, terminar o trabalho de destruir aquela nação, saqueando-a, desestabilizando-a e deixando-a nas mãos dos chamados grupos armados que eles próprios apoiavam. Claro, isso não aconteceu, porque os Estados Unidos se voltaram contra o Talibã depois que o Talibã se voltou contra eles. E é por isso que ainda há tanta tensão entre eles. O fim da Operação Ciclone levou a um vácuo de poder. Os Mujahideen não se dissolveram, eles se fragmentaram em diferentes grupos, acabando por dar origem a facções como o Talibã. A operação deixou o Afeganistão repleto de armas, algumas das quais acabaram em grupos que mais tarde se tornariam a Al-Qaeda. Os Estados Unidos tiveram que lidar com essas consequências não intencionais durante a invasão do Afeganistão e as subsequentes operações de contra-terrorismo. Essa é a raiz do que está acontecendo aqui. Claro, essa pessoa supostamente cometeu o ato também. Nem podemos ter certeza disso. É necessária uma investigação independente. Mas o que temos? Existem aqueles que cometeram crimes, como o que acabei de descrever, em que o suposto atirador participou de alguns dos crimes de guerra mais horrendos já apoiados pelos Estados Unidos e pela CIA. E agora a investigação está sendo conduzida justamente por aqueles que organizaram esses mesmos crimes. Até a CIA, Ratcliffe, está admitindo que era um agente da CIA e que cometeu alguns dos atos mais horríveis imagináveis durante essa ocupação de 20 anos. Agora, também não podemos ignorar o fato de que o aparato de inteligência dos Estados Unidos, seu aparato militar, na verdade não tem medo, veja bem, não tem medo, de agir de forma extremamente agressiva com o propósito de desestabilização e de guerra. Está disposto a fazer exatamente o que aconteceu em solo americano para justificar uma guerra. E claro, há inúmeros exemplos disso. Vamos falar sobre a Operação Northwoods, certo? Deixe-me mostrar o que foi isso, porque poucas pessoas entendem que o próprio exército dos Estados Unidos queria provocar uma guerra com Cuba por meio de o quê? Matar pessoas inocentes nos anos 1960. Eles queriam matar pessoas inocentes e cometer atos de terrorismo nos Estados Unidos para criar apoio público a uma guerra contra Cuba. Então precisamos nos perguntar, se os Estados Unidos, nos anos 1960, durante a Guerra Fria, estavam dispostos a sacrificar americanos como os que foram sacrificados durante esse terrível incidente, que teve como alvo a Guarda Nacional, o qual foi usado pelo governo Trump como uma arma para conduzir outro tipo de guerra, uma guerra contra.
Sobre os americanos, algo que temos visto desde antes de Trump, talvez de forma mais encoberta, mas agora o governo Trump declarou abertamente guerra e tentou usar a Guarda Nacional como uma arma em seu próprio tipo de jogo político partidário. Agora, as consequências disso voltaram com força, porque essa longa história, da qual Donald Trump é agora um grande participante em ambas as administrações, é uma longa história de usar esse tipo de ataque para justificar mais intervencionismo e militarização. Há milhares de militares dos Estados Unidos nas ruas de Washington, D.C., neste momento. Tudo isso faz parte de um programa geral de sufocar a dissidência, incutir medo para reprimir as liberdades civis das pessoas e, claro, justificar guerras no exterior. Então, a Operação Northwoods tinha tudo a ver com criar esse tipo de ambiente. Os planos supostamente incluíam o possível assassinato de imigrantes cubanos, o afundamento de barcos de refugiados cubanos em alto mar, o sequestro de aviões, a explosão de um navio dos Estados-Unidos e até a orquestração de atos de terrorismo violento em cidades americanas. Soa familiar? Isso acabou de acontecer em Washington, D.C. Um ato de terrorismo foi cometido em uma cidade dos Estados Unidos, tendo como alvo membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos, que, vale lembrar, foram supostamente, alegadamente, atacados por alguém que dirigiu milhares de quilômetros do estado de Washington até aqui, depois de trabalhar por anos, literalmente anos, em uma prisão com a unidade Kandahar Strike Force, apoiada pela CIA. E vale lembrar, essa pessoa que supostamente realizou o ataque teria sido recrutada por volta dos 14 anos de idade, basicamente como uma criança soldado. Isso mostra até onde o aparato de guerra dos Estados Unidos está disposto a ir para conseguir o que quer. A alta cúpula militar dos Estados Unidos chegou a cogitar causar baixas entre militares americanos, escrevendo que poderiam explodir um navio na Baía de Guantánamo e culpar Cuba, e que listas de vítimas em jornais americanos provocariam uma onda útil de indignação. Então tudo isso veio à tona, a verdade sobre esse tipo de operação horrível que foi planejada. E, como se sabe, a Operação da Baía dos Porcos foi um grande fracasso na época. E é claro, houve a crise dos mísseis de Cuba, que quase nos levou à Terceira Guerra Mundial. Portanto, sabemos que os Estados Unidos não são estranhos a literalmente planejar o tipo de coisa que aconteceu em Washington. Isso não significa que foi isso que aconteceu desta vez. Não significa que estava por trás disso. Só significa que isso não está fora do campo das possibilidades quando se trata de como esse sistema funciona. Agora, o General Wesley Clark, bem, o ex-general Wesley Clark, era, acredito, o comandante supremo da OTAN na época em que Donald Rumsfeld, sob o governo Bush, planejava invadir o Iraque. E foi isso que ele disse, algo que se tornou infame, no sentido de que sabemos que o 11 de setembro, um dos ataques mais conhecidos em solo americano, foi usado para justificar praticamente todas as guerras nessa região, a Ásia Ocidental, desde 2001. Então aqui está Wesley Clark, basicamente explicando exatamente o mesmo conceito sobre o qual eu estava falando. Cerca de 10 dias após o 11 de setembro, passei pelo Pentágono e vi o secretário Rumsfeld e o secretário adjunto Wolfowitz. Desci apenas para cumprimentar alguns dos NATO. Ele disse, acho que é como se não soubéssemos o que fazer em relação aos terroristas, mas temos um bom exército e podemos derrubar governos. E ele disse, acho que se a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema vai parecer um prego. Então voltei para vê-lo algumas semanas depois, e naquela época já estávamos bombardeando o Afeganistão. Eu disse, ainda vamos entrar em guerra com o Iraque? E ele disse, é pior do que isso. Ele se inclinou sobre a mesa, pegou uma folha de papel e disse, acabei de receber isso lá de cima, ou seja, do gabinete do secretário de Defesa, hoje. Este é um memorando que descreve como vamos eliminar 7 países em 5 anos. Começando pelo Iraque, depois Síria, Líbano, Líbia, Somália, terminando com o Irã. Eu perguntei, é confidencial? Ele respondeu, sim, senhor. Eu disse, então não me mostre.
I said, well, don't show it to me. E então aí está, 7 países em 5 anos. E todos esses países foram desestabilizados, exceto o Irã. Cada um deles. E em todos havia esse elemento do uso de procuradores, grupos armados, jihadistas, como quiser chamar. Eles foram usados. E agora, como vimos repetidas vezes, esse efeito de retorno tem sido um aspecto fundamental e decisivo. Seja esse retorno, seja a possibilidade de haver uma operação, como a Operação Northwoods em andamento. Uma justificativa para a guerra, porque sabemos que os Estados Unidos, neste momento, estão pensando na Venezuela. Estão pensando em quando o Irã voltará à pauta. Os Estados Unidos têm muitos planos de guerra. Eles já foram além do que Wesley Clark estava dizendo ali. Agora, o establishment político dos Estados Unidos, claro, isso não é o povo americano. A população dos Estados Unidos não tem voz sobre o que aconteceu aqui. Mas o establishment político dos Estados Unidos, o Deep State, as elites, eles têm muito a responder. Você talvez se lembre de David Petraeus, o diretor da CIA sob George W. Bush, que foi uma figura-chave nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Aqui está ele na mais recente Assembleia Geral da ONU, literalmente carimbando e dando aprovação ao líder da Al-Qaeda na Síria, al-Jolani, que tinha uma recompensa por sua cabeça até assumir o poder na Síria em 2024. Aqui está David Petraeus, basicamente bajulando-o na Assembleia Geral da ONU. É tão apropriado que as mesmas forças que a CIA apoiou, pessoas como Petraeus, agora estejam elogiando-as em público. E olhe para os resultados, olhe para as consequências, como o que aconteceu em Washington, D.C. Mas, francamente, somos nacionalistas, certamente. Sim, com um grau de islamismo político. Mas, francamente, o que vocês fizeram desde a derrubada do regime de Bashar al-Assad confirmou o que eu havia avaliado. E eu fui bastante criticado por isso, aliás. Quero apenas dizer, em nome de todas as pessoas que estão aqui, que esta conversa realmente me encheu de enorme esperança. Tem sido muito encorajadora e esclarecedora. Sua visão é poderosa e clara. Sua postura por si só também é muito impressionante. E mais uma vez, em nome de todos aqui e de todos que estão assistindo virtualmente e assim por diante, agradecemos por compartilhar sua visão hoje. Desejamos a você força e sabedoria no difícil trabalho que tem pela frente. Obviamente, esperamos pelo seu sucesso, inshallah, porque no fim das contas, o seu sucesso é o nosso sucesso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, quero dizer, ele literalmente disse Inshallah para Jolani, como uma espécie de sinalização de virtude para alguém que estava decapitando pessoas na região, incluindo muçulmanos, cristãos e vários grupos étnicos na Síria e no Iraque, que estavam literalmente sendo dirigidos por forças sobre as quais Petraeus presidiu em certo momento de sua carreira. Quero dizer, esse é o estado da política dos Estados Unidos, do lado do establishment político. E isso nem é mais um segredo. É algo que acontece repetidas vezes nos Estados Unidos. Até mesmo o Instituto Australiano de Política Estratégica, que é uma instituição financiada tanto pelo governo dos Osmans quanto pelo Departamento de Defesa da Austrália, assim como pelo Departamento de Estado dos Wales, o Departamento de Defesa dos Verlin, e muitos contratados militares norte-americanos como a Raytheon. Military contractors like Raytheon, all really its entire purpose is. Na verdade, todo o seu propósito é construir uma agenda de guerra contra a China, usando a Austrália como um dos veículos. O próprio texto admite que esta é a era do terror de retaliação, remontando ao primeiro mandato do governo Trump, por volta de 2017. Ele menciona um incidente no Reino Unido envolvendo o Sr. Abedi, um britânico de 22 anos, filho de imigrantes líbios, que realizou um atentado suicida em um show de Ariana Grande, nos Estados Unidos. Foi o pior ataque terrorista no Reino Unido em mais de uma década, e só pode ser descrito como uma retaliação às atividades do Reino Unido e de seus aliados, principalmente os Estados Unidos, na Líbia, onde a intervenção externa deu origem ao pior refúgio de terroristas devastado pela guerra.
The worst battle-worn terrorist haven. Not only actively aided jihadists in Libya, O Reino Unido não apenas ajudou ativamente jihadistas na Líbia, como também incentivou combatentes estrangeiros, incluindo líbios britânicos, a se envolverem na operação liderada pela OTAN para derrubar Muammar Gaddafi. Então, até mesmo essa instituição estava falando sobre isso. Sim, até mesmo essa instituição. E cita que não foi a primeira vez que um guerreiro islâmico transmitiu o jihadismo a um filho nascido no Ocidente. Ela fala diretamente sobre o Afeganistão e como as atividades dos Estados Unidos lá podem ser a maior fonte individual de terrorismo de retaliação atualmente. Com a ajuda da Agência de Inteligência Inter-Services do Paquistão e do dinheiro da Arábia Saudita, a CIA conduziu o que continua sendo a maior operação secreta da história, gastando 50 milhões de dólares em um projeto de alfabetização jihadista para inspirar os afegãos a lutar contra os infiéis soviéticos. Era exatamente este de Truffaut. Pelo menos, precisamos refletir criticamente sobre isso como uma possível razão para algo tão trágico acontecer. Por que há um ataque? E não é apenas contra membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos. Isso, é claro, vai causar uma agitação política ainda mais intensa, e as pessoas vão ter muitas emoções diferentes sobre o assunto, em todos os lados do espectro político. Mas, na verdade, esses ataques em toda a Europa e nos Estados Unidos, nos territórios onde essas forças foram apoiadas, onde essas armas foram enviadas, voltaram para casa e causaram muitos problemas. Como vimos em várias operações, elas foram usadas repetidas vezes, até hoje na Síria, como forças para tomar o poder e depois serem novamente acolhidas quando perdem, como no Afeganistão. E então eles começam a conduzir operações domésticas, seja por conta própria ou com envolvimento real dos Estados Unidos, especialmente das agências de inteligência. Não podemos esquecer o Mossad. Não podemos esquecer todas as forças por aí que querem se aproveitar da instabilidade, do terror, do medo, para conseguir o que desejam. Esse é o caminho dos belicistas. É isso que o Império Americano e todos os seus seguidores, todos os que estão aliados a ele, buscam. E, para completar, quando se trata de quão descaradamente horrível é essa situação, se o suspeito do tiroteio em Washington realmente for o autor, isso se deve em grande parte ao fato de ele ter sido uma criança soldado no Afeganistão. Ele tem 29 anos agora. Tinha 25 em 2021, quando os Estados Unidos foram expulsos. Serviu por mais de uma década ao lado das tropas americanas sob controle da CIA, o que significa que começou aos 14 ou 15 anos. Os Estados Unidos são responsáveis pelo que ele se tornou. Eles o moldaram. E aqui estão as provas que analisei. Aí está o crachá dele, mais uma vez. Então é isso, pessoal. Isso é é uma completa tragédia. E isso vai ser usado. A política vai ter um grande papel nisso. Não vamos saber a verdade sobre quem está investigando isso, o establishment americano. Eles não vão nos contar exatamente o que está acontecendo. Mas isso é uma verdadeira tragédia. É algo que acontece constantemente nos Estados Unidos. No Ocidente há esses ataques, e eles são usados para fins políticos, para gerar medo, desviar nossa atenção e, claro, causar danos reais a pessoas reais. E é isso que temos aqui. Então precisamos questionar, quem está realmente por trás disso? Quem é realmente o culpado? Não pode ser algo tão simples como, Biden, que conveniente. A guerra de Biden, a forma como ele lidou com o fim do Afeganistão, essa é a razão. Isso não é suficiente. Essa é uma resposta partidária muito básica, que não vai nos levar a lugar nenhum. Então precisamos realmente refletir profundamente sobre isso, continuar fazendo nossas pesquisas e fazer as perguntas certas, porque isso é algo que estabelece de fato os fundamentos, os obstáculos e os blocos de construção para uma repressão massiva das pessoas. Para justificar exatamente o que o governo Trump insinuou,
que é o uso aberto das forças armadas contra sua própria população civil. E é claro, e talvez de forma ainda mais destrutiva, para justificar guerras intermináveis no exterior, seja na América Latina, como na Venezuela, ou contra o Irã, ou algum outro alvo que surge em algum momento. Porque sempre há um alvo. Because there always is a target.